Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos estar estudando a nossa revista, nesse segundo trimestre, que tem como título Os Dons Espirituais e Ministeriais. Nós já estudamos os dons espirituais e agora nós vamos falar a respeito dos dons ministeriais. E a nossa primeira lição de hoje é o ministério de apóstolo. Mas antes de começar o estudo, vamos assim estar elevando a nossa oração a Deus neste momento. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento quero te render graça por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui na tua presença, Pai. Peço a presença do teu Santo Espírito sobre a minha vida. Ó Deus amado, que o Senhor venha abençoar este momento, esta palavra, que o Senhor venha me usar, ó Deus amado, para estar transmitindo a tua santa palavra, Deus amado, para a tua igreja. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está nesse momento, Deus amado, ouvindo a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a nossa primeira lição aqui do ministério, dos dons ministeriais, é o ministério de apóstolo. Então, o que significa a palavra apóstolo? Apóstolo significa aquele que é enviado, mensageiro. E esse estudo, ele tem base no texto áureo, que está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz o seguinte: E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, outro para evangelista e outro para pastores e doutores. Ele deu. Ele quem? Quem foi que deu? E quem é que dá os dons? Então, para essa pergunta, a verdade prática já vai estar dando a resposta, onde diz o seguinte: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Então, foi Deus quem concedeu esse dom, esse ministério de apóstolo para propagar, para expandir o evangelho de Cristo. Jesus, o próprio Jesus, ele foi um apóstolo, foi um verdadeiro apóstolo, que diz assim a palavra do Senhor, que ele foi um apóstolo por excelência, mas ele tinha que se retirar aqui da terra, ele tinha que deixar alguém no seu lugar cumprindo essa missão. Aí foi onde ele escolheu os apóstolos para poder dar continuidade do seu trabalho aqui na terra. E o apóstolo Paulo, ele fala a respeito da unidade da igreja. Em Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: que há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e para todos, o qual sobre todos e por todos em todos. Então, o apóstolo aqui, ele quer mostrar que a igreja é uma unidade e diversos são os membros, mas o corpo é um só. Então, irmãos, eu faço essa comparação assim pelo seguinte: nós temos um corpo, mas nós temos vários membros, nós temos vários órgãos. E esses membros, eles têm as suas funções diferentes. Porque assim, a cabeça ela não pode fazer o papel do braço, o braço não pode fazer o papel das pernas. Então, cada um com a sua função, a qual ele já foi feito mesmo para isso. Mesmo assim, são os apóstolos que Deus delegou, Jesus delegou, para que cada um exercesse a sua função. Então, Deus, ele concedeu os dons ministeriais, que são 5 apóstolos, que é o de profeta, evangelista, pastores, doutores. E ele escolheu para quê? É para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra missionária e para a edificação do corpo de Cristo. Então, foi para isso que ele escolheu esses apóstolos, para dar continuidade no trabalho do Senhor. Então, o apóstolo, qual é a função do apóstolo? O apóstolo, ele é um missionário enviado pelo Senhor.
e o profeta, porque assim, são 5 os ministérios que Deus escolheu, que foi apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. O apóstolo era um missionário enviado pelo Senhor, que ele foi escolhido pelo próprio Jesus. Profeta era a pessoa incumbida para falar do nome de Deus. E o evangelista é transmitir boas novas do evangelho. E o pastor é para pastorear as almas ganhas pelo evangelista. E doutores é responsável pelo ensino bíblico e formar o quê? De forma sistemática dentro da igreja. Então, são esses aqui os ministérios escolhidos por Deus para dar continuidade na obra do Senhor. E nós temos aqui 3 tópicos. O primeiro vai falar a respeito do colégio apostólico, o segundo vai falar do apóstolo Paulo, e o terceiro tópico vai dizer a respeito da apostolicidade atual. Ainda nos dias de hoje há apóstolo. Então, no decorrer dessa lição, nós vamos estar verificando se ainda há apóstolo ou não nos dias de hoje, ou se apóstolo foi aquele daquele tempo, daquela época, escolhida por Jesus. Então, aqui, no tópico 1, o colégio apostólico. Esse colégio apostólico é um grupo dos 12 discípulos enviados por Jesus. Então, o que é que significa a palavra? Essa palavra, ela origina do verbo apostolém, que significa enviar, remeter. Então, a palavra apóstolo, portanto, ela significa aquele que é enviado, aquele mensageiro oficialmente comissionado por Cristo para fazer a sua obra. O verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente o Filho foi enviado pelo Pai. Assim como Jesus, ele foi enviado por Deus para cumprir aquela missão aqui na terra de levar as boas novas, ele também comissionou outras pessoas também para estar fazendo essa tarefa aqui na terra. Então, Jesus foi um apóstolo por excelência, que diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 3 e versículo 1. O próprio Jesus, ele foi um verdadeiro apóstolo. E aqui no ponto 2 vai falar a respeito do colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico um grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidado por ele a auxiliar o seu ministério terreno. Então, o Salvador os separou, nomeou os primeiros escolhidos. Eles não eram homem perfeito, mas eles foram vocacionados a levar a mensagem a todo mundo. Então, irmãos, Jesus, ele passou a noite em oração. Jesus, quando ele andava, nós sabemos que ele andava assim, rodeado de discípulos, acompanhando ele, ouvindo a mensagem do Evangelho, vendo ali o que ele fazia, curas, milagres, o que acontecia, as pessoas estavam ali acompanhando ele. E, num determinado dia, depois dele ter passado assim, uma noite em oração, ele vai e escolhe 12 dos seus discípulos para poder fazer parte desse apostolado. Agora, por que 12? Por que ele não escolheu 10? Por que ele não escolheu 13? Então, assim, Deus tem um propósito para essa quantidade, porque ele não escolheu, Jesus não escolheu assim aleatório, eu vou colocar essa quantidade por colocar, porque nós sabemos que tudo que Deus faz, tudo que Jesus faz, ele tem um propósito sobre aquilo ali. Então, ele tinha um propósito sobre o número 12. Então, de acordo com Stanley Horton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando o estabelecimento aqui da igreja. Então, em outras palavras, os 12 apóstolos, eles contribuíram à base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas, antes, como mostra a palavra de Deus, eles receberam o batismo no Espírito Santo. Então, para quê? Para ele ser fortalecido, para ele ser revestido com o poder de Deus, eles foram batizados pelo Espírito Santo.
Então, esses apóstolos, esses 12 que Jesus escolheu, eles não eram um homem perfeito, assim como nós não somos perfeitos. Nós somos, assim, seguidores de Cristo, nós fazemos a obra do Senhor, mas nós temos a nossa imperfeição. Mas não é por isso que Jesus deixou de escolher ele, não. E nós também, nós devemos estar sempre procurando a nos aperfeiçoar cada vez mais. Nós devemos igualar também com Jesus para fazer assim a obra dele, porque nós somos os discípulos dele também. Nós somos um verdadeiro assim testemunho dele pelo que nós cremos, pela nossa fé, porque nós não vimos Jesus, nós não andamos com ele, nós não estivemos com ele, mas pela fé nós cremos o que ele fez, que ele é o Salvador, que ele veio para salvar a humanidade. Então, por isso que nós devemos ser o imitador de Cristo aqui na terra, principalmente quem está na frente, quem está na liderança, quem está exercendo o cargo, para que tenha um bom testemunho para poder fazer a obra do Senhor. E aqui no ponto 3 vai falar a respeito da singularidade dos 12. O que é que significa a palavra singular? Então, a palavra singular significa único, é distinto, é ímpar. Porque esses 12, eles foram singular, quer dizer que não aconteceu, né, escolha de outros apóstolos. Depois desse, eles foram especificamente assim escolhidos por Jesus. E eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Multidões seguiam Jesus por onde ele passava, e muitos se tornaram até seguidores do Mestre, porque assim, como eles andavam com Jesus, eles seguiam Jesus, eles ouviam que Jesus falava a respeito das boas novas, ele via os milagres que Jesus fazia aqui na terra, curava enfermos, e aí as pessoas sempre estavam do lado, sempre estavam acompanhando, mas tinha aqueles que eram mais chegados a ele, aquelas pessoas que eram mais íntimo dele. Então, eles escolheram essas pessoas que mais assim testemunharam, que mais andou com ele, que mais via o que ele estava ali fazendo. Mas convocados pessoalmente por ele. Esses 12 tiveram esse privilégio de ser escolhido exatamente por Jesus. Então, eles andavam com Jesus durante o seu ministério, desde o batismo do Senhor até a crucificação. Então, esses apóstolos, eles andaram com Jesus, viveram com Jesus, viu, testemunhou de Jesus, foram batizados, e ele também eles viram, né, a morte, a crucificação de Jesus e também a ressurreição. E aqui, dando continuidade, eles receberam também a autoridade do Senhor. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra da evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho à humanidade. É claro que eles precisavam desse revestimento, porque para nós fazermos a obra do Senhor, nós temos que ter a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós temos que ter o revestimento da parte do Senhor sobre as nossas vidas, porque nós não somos nada, nós não fazemos nada se não for a presença de Deus na nossa vida. Então, é necessário a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. E aqui no segundo tópico vai falar a respeito do apóstolo Paulo. O ponto 1, Saulo e a sua conversão. Saulo foi um judeu da cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel e também um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Irmãos, a vida de Paulo, a vida de Saulo, antes dele se converter, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele perseguia o povo de Deus para poder prender. E aí, lá no momento onde ele estava indo para Damasco, no caminho de Damasco, ele até estava com uma carta
ali de autorização para poder prender os cristãos, que tinha até fugido por conta dele mesmo. E no caminho que ele estava indo, aí vem um resplendor, uma luz do céu sobre ele, e ele cai no chão. E aí Jesus vai e pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, a quem tu me persegue. E aí ele fica ali atônito, caído no chão, porque ele ficou assim, surpreso com aquilo que estava acontecendo, o poder de Deus, a luz de Deus ali sobre a vida dele. E aí ele pergunta: o que queres de mim? Aí Jesus fala: levanta e chega até a cidade, que lá eu te mostrarei, eu te indicarei o que é que você deve fazer. Então, naquele momento que Saulo teve esse encontro com Cristo, ele mudou totalmente a sua visão. Então, irmãos, Paulo, ele não foi um perseguidor assim por implicância, mas era pelo zelo da tradição judaica que ele seguia. Então, ele seguia o judaísmo, ele achava que ele estava seguindo o verdadeiro Deus, que ele estava fazendo a coisa certa, mas, na verdade, ele estava seguindo errado. E aí, depois, quando ele teve esse encontro com Jesus, ele viu que realmente não era aquilo que ele estava pensando. E, naquele momento, ele se converte a Jesus. Agora, irmãos, aqui uma coisa importante que eu quero ressaltar para os irmãos, porque tem muitas pessoas que falam que Saulo teve o seu nome alterado, como muitos falam aí, que foram transformados de Saulo para Paulo. Muitos falam assim, que antes dele conhecer a Cristo, antes dele se converter, ele tinha o nome de Saulo. E aí, depois que ele se converte, ele passa a ser chamado a Paulo. Mas a verdade é o seguinte: Paulo, ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu, mas também ele era romano. E o seu nome judeu era Saulo, e seu nome romano era Paulo. Então, por isso, ele tinha os dois nomes. Não é que o nome foi mudado, não é que o nome dele foi transformado, não. Ele tinha esses dois nomes. O que confirma isso é aqui, a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 3, e versos 9, que fala assim: todavia, Saulo, que também se chama Paulo, olha aí, cheio do Espírito Santo. Então, é a palavra do Senhor que diz: todavia, Saulo, que também se chama Paulo. Então, ele não tinha esse nome, Saulo, e depois foi mudado por Paulo, não. É porque ele tinha essa dupla cidadania e ele era reconhecido por esses dois nomes. E aqui no segundo ponto, que fala assim, um homem preparado para servir. Então, o seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, mas, para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação de Cristo ressurreto. Depois que ele se converteu a Jesus, que ele passou a pregar o evangelho de Cristo, e aí ele passou agora a ser perseguido. Em vez dele ser um perseguidor, ele passou a ser perseguido. E aí, no final da carreira dele, ele faz essa declaração aqui, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, foi assim a vida de Paulo, o ministério de Paulo aqui terreno. Primeiro, ele era um perseguidor dos cristãos, depois, quando ele se converte, quando ele conhece a verdade, ele passa a levar a mensagem de Deus, e aí ele passa a ser perseguido. Então, nós cristãos somos assim, muitas vezes nós somos perseguidos por levar o evangelho, por levar a palavra de Deus, nós somos criticados, mas nem por isso nós devemos deixar de fazer a obra do Senhor. Pelo contrário, aí é que nós devemos prosseguir, levar adiante, falar do amor do Senhor para as pessoas que não têm conhecimento, para que eles também possam assim, se converter ao Senhor. E aqui no terceiro ponto vai falar o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo, ele não pertencia ao colégio dos 12, ele não andou com Jesus em seu ministério terreno e nem testemunhou a ressurreição do Senhor, que era o requisito indispensável para o grupo dos 12.
Olha só, apóstolo mesmo foram 12, porque foram aqueles que foram escolhidos por Jesus, pelo próprio Jesus. Foram os 12. Mas Paulo também, ele foi um apóstolo, mas não juntamente assim com esses 12, mas ele foi um apóstolo de Cristo, porque ele teve esse encontro com Jesus, nesse momento ali no caminho de Damasco, aonde que Jesus apareceu para ele. Então, naquele momento, ele teve aquele encontro com Jesus. Ele foi fazer a obra de Cristo. Então, ele não pertencia ao grupo dos 12, ele foi um separado. Tanto é que ele fala o seguinte, humildemente o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava um abortivo. Quer dizer assim, ele se acha que ele nasceu fora do tempo. Ele achava assim um pequeno, um menor do que os outros. Mas, na verdade, ele foi assim um grande homem, fazendo a obra do Senhor. Então, entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto. Quer dizer que depois que ele ressuscitou, depois que Jesus ressuscitou, foi que foi aparecer para Saulo, para Paulo. E, continuando aqui, o apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Então, embora o colégio apostólico ele tinha reconhecido o apostolado paulino, as igrejas plantadas por ele era o selo do seu ministério apostólico. E agora aqui no ponto 3 vai falar a respeito da apostolicidade atual. Ainda há apóstolo? Foi a pergunta que eu fiz no início. Ainda há apóstolo como antigamente? Então, no sentido escrito dentro do termo, de acordo com a sua singularidade, apóstolo, como os 12, eles não existem mais. Por quê? Porque eles foram diretamente escolhidos por Jesus, que foram aqueles seguidores de Jesus. Porque aqueles apóstolos, eles tinham seus requisitos. E que nos dias de hoje não existe mais nenhum para ter aqueles requisitos que aquelas pessoas tinham, porque tanto é que Jesus hoje não está mais aqui na terra. Então, quais eram aqueles requisitos? Que eles foram testemunho ocular de Jesus, eles estiveram com Jesus, andaram com Jesus, testemunharam o que Jesus fez, que foi as curas, os milagres, ele expulsou demônios e presenciou também a sua morte e ressurreição. Então, esse aí foi os requisitos dos apóstolos, que eles foram escolhidos, todos eles tiveram esse requisito aqui. Então, a palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre o trono para julgar as 12 tribos de Israel. Olha só aqui o porquê que foram 12, não foram 13, não foram 11, não foram 10, foram 12. Então, aqui, como eu falei, que Jesus ele tem um propósito para tudo, Deus tem um propósito para tudo, ele não faz as coisas assim aleatoriamente, colocou os 12 por colocar. Então, foi para quê? Para que, durante o milênio, os 12 assentarão sobre o trono para julgar as 12 tribos de Israel. E os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Então, logo, o colégio apostólico ele foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Então, não há mais, depois dele, não teve mais outra sucessão de apóstolo. Hoje tem algumas pessoas que se intitulam apóstolo, mas esse apóstolo aí é só uma denominação assim, da pessoa, não é aquele apóstolo de antigamente. Ele não vai fazer parte, ele não vai ter o privilégio que esses 12 vão ter. Então, é só mesmo um título de apóstolo que ele tem, porque, na verdade, apóstolo, como antigamente, não existirão mais. E aqui no ponto 2 vai falar a respeito do apóstolo fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial do apóstolo. O teólogo Stanley Orton, ele informa que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também
havia sido dado como dons à igreja. Entre esses se chama Paulo e Barnabé. Então, assim, eles também foram apóstolos, como eu falei há pouco, só que ele não foi incluído entre esses 12. Ele foi um apóstolo, mas ele foi fora, não foi juntamente com aqueles 12 que ele foi escolhido por Jesus. E o ministério apostólico aqui, atual, no ponto 3, vai falar que o QA é o ministério de caráter apostólico atualmente, missionário enviado para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho e são dignos de serem reconhecidos como verdadeiro apóstolo de Cristo. Então, hoje, irmãos, quem é que faz o papel dos apóstolos de antigamente? São os missionários. Faz a mesma tarefa, só que recebe um nome diferente, são os missionários. Missionários são enviados para evangelizar os povos não alcançados pelo evangelho. Então, essa aí é a tarefa dos missionários. Nós, povo de Deus, nós cristãos que fomos escolhidos por Cristo, e nós também temos essa tarefa de estar levando, enviando a palavra do Senhor para aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Então, esse aqui foi falando a respeito do apóstolo, que os apóstolos foram testemunhos oculares das atividades de Jesus na terra e, consequentemente, eles testificaram que Jesus era o Senhor ressurreto. Então, os pré-requisitos dos apóstolos foram esses aí, as pessoas que viveram com ele, testemunharam o que ele fez, viram ali a morte e a ressurreição dele. Então, esses aí foram os apóstolos realmente assim escolhidos por Jesus para levar o seu evangelho. Então, foram esse aqui o nosso estudo de hoje. Então, concluindo aqui o nosso estudo, os moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico, ele não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, criado por Paulo em Efésios 4:11, está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelista e missionário que desdobra os rincões do nosso país ou em países inimigos do Evangelho. Então, são pessoas portadoras desse dom ministerial, são os verdadeiros apóstolos da Igreja de Jesus Cristo hoje. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães e ficam todos com Deus.